Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da série Pode Medir, um podcast focado em falar com você, profissional da área de engenharia de agrimensura e demais engenharias, como também arquitetura, trazendo aqui relatos de profissionais e experts da área para poder te trazer insights de como ganhar ainda um melhor rendimento tanto no campo como no escritório e, por que não, fazer o seu negócio alavancar para outro patamar. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Jadson. O Jadson é responsável pela parte de correções em posicionamento na Guandaline, que é um patrocinador aqui do Pode Medir. E hoje a gente vai estar falando sobre alguns métodos de correção e algumas vantagens para você que trabalha com a tecnologia RTK. Jadson, seja muito bem-vindo. É um prazer te ter aqui no Pode Medir. Jadson, vamos começar falando sobre GNSS de uma forma geral. A gente sabe que quando começaram os primeiros receptores, a gente trabalhava com receptores de banda simples, como banda L1 apenas, depois vieram equipamentos um pouco mais modernos, que eram de dupla frequência, trabalhando com L1, L2, depois vieram RTK. Hoje, em especial, a gente precisa falar sobre métodos de correção. Como é que você enxerga essa evolução desde o princípio? Desde o início a gente tinha sempre um trabalho ali, principalmente base rover, né, um trabalho relativo. Hoje ainda continua assim, só que hoje também tem uma solução para trabalhos absolutos, né? Então, realmente somente um receptor a campo e um único receptor determinando a posição. Mas com o avanço das técnicas, hoje a gente também consegue trabalhar no método relativo somente com um equipamento em campo, né? Então, o GeoMais traz um pouco dessas tecnologias, né, para a gente conseguir aplicar esses métodos. Interessante, mas quando a gente fala da metodologia, como é que funcionava o pós-processado? Inicialmente a gente tinha dois equipamentos, né, no caso do método relativo. A gente tem um equipamento base, né, que é a nossa referência, e o equipamento rover. Então, os dois estariam armazenando os dados brutos, né, as observáveis dos satélites, e aí, posteriormente, no software, a gente iria pós-processar isto. Isso também acontece no método absoluto, porém agora a gente não vai ter mais um receptor de referência. A gente vai ter somente o nosso equipamento, o nosso ponto de interesse, né? Um único equipamento. E aí seria a técnica PPP, né? Hoje no Brasil é muito conhecido com o processamento que o IBGE disponibiliza de forma gratuita, né? O PPP do IBGE, aí, que é mais conhecido. Mas isso para um trabalho com RTK? Esse caso, o trabalho totalmente pós-processado, né? Então, primeiro a gente armazena os dados em campo, depois no escritório a gente vai processar ele a fim de obter as coordenadas, né? Perfeito. Isso naquela primeira etapa tecnológica que a gente teve em GNSS, então. Sim. Então, inicialmente, principalmente com o método relativo, né? Hoje o método PPP se tornou mais comum, então tanto pós-processado também como em modo tempo real, né? Como a gente vai ver depois. Mas inicialmente era a base rover rastreando dados brutos, né? E aí todo o processamento no escritório depois. Essa parte de processamento no escritório ainda é muito utilizada para quem trabalha com RTK convencional, né? Faz o levantamento e depois faz o processamento do arquivo de base no escritório, fazendo o PPP, né? Exato. Então, inicialmente era um método relativo, né? Até usando mais de uma estação de referência, e hoje em dia se tornou muito mais comum utilizar o PPP, né? Para fazer esse processamento somente com um equipamento, sem fazer um método relativo. Mas algumas empresas ainda utilizam ele. Ele traz uma confiabilidade melhor, uma coordenada melhor, né? Método relativo. Até no próprio PPP, quando a gente está falando de pós-processamento ou processamento de arquivos de base, a gente tem um tempo limite, né? Ou seja, quando a gente faz o processamento logo após, algumas horas após o levantamento, a gente acaba obtendo uma precisão. Quando a gente leva alguns dias mais, a gente acaba aprimorando, lapidando essa precisão, né? Tu poderia explicar um pouquinho sobre isso para a gente? Sim, isso ocorre justamente porque a gente depende das efemérides para fazer o processamento no método absoluto, né? Que é o método PPP. Não só das efemérides, né? Mas outros erros envolvidos ali também, né? Outras correções. Por isso que o IBGE pede no mínimo 3 horas antes de processar, né? Depois de finalizado. Porque quando fica disponível a primeira efeméride, né? Que a gente chama de ultra rápida. Então ela é processada ultra rápido e ela tem uma precisão mais baixa. Depois de 2 a 5 dias vem a efeméride rápida, que ela já tem uma precisão melhor do que a ultra rápida
e depois de 13 a 17 dias, a gente tem a efeméride final, que aí é com a melhor precisão. Então ali a gente vai ter a nossa melhor precisão na coordenada, né? Perfeito. Então, quanto maior o tempo, melhor a precisão para esse pós-processamento. Jadson, agora vamos falar um pouquinho sobre a técnica RTK. Sim. Aqui no Brasil, a gente sabe que o que está mais difundido já há bastante tempo é o RTK convencional, enviando correção entre base e rover através de rádio HF. Sim. Né? Mas a gente sabe que em todo o mundo existem várias outras técnicas de envio de correção, e é nesse ponto que eu gostaria de conversar contigo para a gente poder explicar para quem está acompanhando aqui o Pode Medir a respeito das possibilidades que existem para reduzir investimento, mantendo precisão e ganhando muito mais autonomia em campo. Fala para a gente um pouquinho sobre essas opções que tem no mercado hoje. As outras opções, a principal dela, né, que está mais comum hoje, que ainda não é tão comum assim no Brasil como a RTK ou HF, né, o convencional, seria o N-Trip, né? A única diferença do N-Trip para o RTK ou HF é o meio de comunicação. Então, no RTK ou HF a gente tem uma base, um rover, essa base está enviando as correções através do link de rádio. Uhum. Já no N-Trip, isso muda, né? Então, alguns chamam de RTK GSM. Então, o meio de comunicação passa a ser a internet, e não mais o rádio. Então, quando a gente fala de GSM ou N-Trip, na verdade, a gente está só utilizando uma nomenclatura diferente. Sim. No final das contas, a gente está falando da mesma técnica de envio de correção. Isso? Sim, exatamente. A mesma forma de comunicação, né? De correção, na verdade, né? Então, o N-Trip, se a gente for pesquisar a tradução dele, é o transporte do RTCM via protocolo de internet. Então a gente está transportando a mensagem de correção via internet e não via rádio agora. Perfeito. É a única diferença. Então, tecnicamente, essa é a única diferença. Na prática, tem seus benefícios e as vantagens e desvantagens, né, em relação ao HF. Aí é um ponto interessante, porque quando a gente fala de N-Trip versus rádio HF, me corrija se eu estiver errado, Jadson. O N-Trip ele traz uma grande vantagem, que a gente acaba não se limitando àquelas barreiras naturais ou artificiais, né? Como morros, por exemplo, vegetação ou edificações. Sim. Certo? Agora, qual é a grande desvantagem do N-Trip? É uma característica da forma de uso, né? Porque a gente vai ter que utilizar ele tendo internet tanto na base como no rover. Então, hoje o principal problema que a gente tem no Brasil é a falta de internet em todos os locais. Então, essa seria a principal desvantagem de se usar o N-Trip, porque em alguns locais a gente não vai ter internet, principalmente nas áreas rurais, né? Então, essa seria a principal desvantagem em relação ao HF. A gente conseguiria trabalhar em qualquer local nesse sentido, né? Logicamente que em áreas urbanas o desempenho do N-Trip é muito superior, né? Justamente por conta das barreiras físicas ali dos prédios e tudo mais, né? Então, a gente tem esse ganho, né? Então, quando a gente vai para exemplificar aqui para quem está nos acompanhando, quando a gente está fazendo levantamentos urbanos, em áreas urbanas, onde o sinal de telefonia habitualmente está funcionando e funcionando muito bem, a recomendação para uma maior produtividade seria a correção através da técnica N-Trip. Sim. Então, justamente porque a gente vai ter uma versatilidade muito grande de uso, né? A gente não fica limitado a uma distância de base. Então, e principalmente em áreas urbanas, né? A gente sabe que tem um grande risco aí de assaltos e roubos, né? A gente não precisaria se preocupar também com esse equipamento base. Então, a gente não precisa ter alguém específico para ficar monitorando essa base. E como é que estão as bases N-Trip no Brasil? Aliás, uma base N-Trip, ela é um receptor convencional? Praticamente. A única diferença é que o receptor e a antena não estão integrados em um único equipamento. São dois equipamentos separados. Então, a gente tem no nosso prédio, nosso local de instalação, a antena fica para o lado de fora, em um local de boa visualização, e o receptor, de fato, fica dentro da casa ali, tendo toda a segurança e facilidade de acesso também. E conectado à internet 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exatamente. Entendi. Então, o profissional, quando a gente pensa em redução de investimento, esse profissional ele pode adquirir um receptor apenas, diferente da técnico HF, que ele precisa comprar o receptor base,
receptor hover. Em muitos casos também um rádio externo, né, para conseguir ter um maior alcance e tirar um pouco dessa desvantagem do uso do HF, né? Perfeito. Mas mesmo assim ainda fica limitado, né? E ele pode trabalhar a qualquer hora do dia conectado a uma base N-Trip. Jadson, e aproveitando aqui o embalo com relação à nossa conversa sobre N-Trip e também linkando com a Guandaline Posicionamento, que é um patrocinador do episódio de hoje do Pode Medir, eu sei que a Guandaline tem um serviço de correção N-Trip que disponibiliza para os seus clientes, que é a GeoPlus. A GeoPlus é, na verdade, um sistema de correção, é um serviço que disponibiliza vários tipos de conexões diferentes para a técnica RTK, mas um deles em especial para esse caso é o N-Trip, linkado com o receptor que a Guandaline também fornece, que é a N-Lead. Sim. Dentro da N-Lead tem vários modelos, enfim, com características diferentes para cada profissional, mas o importante, acho que para a nossa audiência aqui, é entender como é que funciona essa conexão, como é que funcionam os resultados a campo, quais as vantagens que tem unindo esse serviço com a marca N-Lead, com o produto da N-Lead. Sim. Então, o serviço N-Trip hoje, que a Guandaline oferece, a gente já cobre 100% do estado de São Paulo, 70% do estado do Rio de Janeiro e algumas capitais, né? Alguns pontos no Nordeste e alguns pontos também no Sul. Depois consultem nosso site lá, tem todo o mapa de cobertura, né? Que é constantemente atualizado também. Qual é o site, só para confirmar? geoplusbrasil.com. Legal. Então, a gente consegue ali ter um mapa de cobertura atualizado, né? E a gente vai trabalhar na forma N-Trip, nesse caso. Então, a gente vai sempre fornecer as correções de cada uma das estações. Então, com qualquer equipamento, né? Pode ser com N-Lead ou qualquer outra marca, a gente consegue acessar esses dados e ter posicionamento em tempo real, né? De maneira imediata, né? Sem tempo de solução, né? É praticamente instantâneo. A gente coloca menos que 5 segundos, né? Uhum. Então, mas é praticamente instantânea essa correção. E com uma excelente precisão, né? Dependendo da distância de base, menor que 1 centímetro, né? E como é que fica com relação ao ajuste dessa base? Porque quando a gente vai para a RTK convencional, eu preciso fazer o PPP da minha base. Quando a gente vai para o N-Trip, como é que funciona nesse caso da GeoPlus? A gente não precisa ter correção nesse caso, porque todas as estações elas foram processadas já e são processadas constantemente para verificar o deslocamento delas também, né? Então a gente tem a coordenada oficial delas, né? Que também no nosso site se encontra a monografia de cada uma delas e a gente faz um monitoramento dessas coordenadas ao longo do tempo. Então, se por qualquer aventura acontecer qualquer problema numa base e ela se deslocar, a gente vai identificar isso e corrigir o mais rápido possível, né? Sem ter nenhum impacto para o usuário. Bom, então em tese o profissional hoje que conta com essa solução, ele precisa de um receptor e ele só precisa conectar a GeoPlus, sim, certo? E partir para o campo e fazer seu levantamento. Não tem mais aquele trabalho de voltar para o escritório, baixar dados brutos, processar a base. Exatamente. Então, basta se conectar ao nosso servidor, né? Vai ter o IP e a porta, o usuário e senha padrão, e uma facilidade também, que é um único mount point para conexão. Então, esse mount point, que seria a estação de referência, né? Perfeito. Ele vai se conectar automaticamente à estação mais próxima do usuário. Então, a gente consegue, dessa maneira, facilitar todo o acesso. Hoje a gente conta com mais de 100 estações por todo o Brasil, e você não precisa ficar buscando qual é a estação mais próxima do dia de trabalho. Então, ligou o equipamento, ele já vai buscar a estação mais próxima automaticamente. Isso diferente de uma base pública que o profissional precisa fazer uma conexão manual, descobrir qual é a base mais próxima dele. Aí naquele dia a base está offline, por exemplo, você vai ter que fazer uma nova busca. Dessa forma ele já vai buscar automaticamente a estação ativa mais próxima, né? E eu sei que a gente não combinou isso, Jadson, mas eu vou te colocar aqui na fogueira aqui. Eu acredito que seja dúvida também da nossa audiência. Hoje, quando a gente fala de um investimento como esse, uma unidade de um receptor, eu vou usar aqui o modelo da N-Lead, que foi o que eu puxei na conversa, mas tu disse muito bem que pode se conectar com outros receptores, enfim. Sim. Hoje, essa solução de um receptor é um serviço de assinatura GeoPlus, certo? Sim. Tem uma ideia de investimento? Quanto fica mais ou menos o profissional investir em um receptor e já trabalhar com a RTK nessa solução que você comentou pra gente? Então, hoje a assinatura do N-Trip está saindo na casa de R$400 por mês.
Então, é um custo bem acessível, né? E a gente consegue também fazer um modo de mais flexível de assinatura, né? Uhum. Você paga se usar, né? A gente consegue fazer esse tipo de situação também. E você tem ideia de um valor médio de um receptor de entrada da Emilite que já trabalha nesse formato? Hoje está saindo na casa de 20 a 25 mil reais, né? Então, com menos de 30 mil reais, a gente já consegue trabalhar aí pensando no equipamento e mais um ano de assinatura, né? Nossa, é muito barato, realmente. É muito barato, porque quando a gente avalia valores de RTK convencional, que acabam nos tomando muito mais tempo, peso a campo para levar um maquinário muito maior, onde tem base, tem rover, por vezes tem rádio externo, tripé, bastão, base nivelante, é muita coisa para a gente levar. Aqui a gente acaba ganhando tempo no deslocamento, tempo Sim. em campo, não precisa processar dados de base por menos de 25 mil reais. Exatamente. Além de trazer um ganho técnico, né? Você não precisa processar a base, você não tem um erro de informar a altura errada da base, um processamento errado, que vai te deslocar todo o trabalho, né? Vai te prejudicar no trabalho final. Acaba reduzindo o erro humano também. Né? Sim. Você somente vai pegar o dado coletado em campo, o que alguns equipamentos já permitem, inclusive, levantar desenhando, né? Usando as técnicas de CAD, né? Uhum. Então a gente já sai praticamente do campo para a planta diretamente, né? Entendi. E Jadson, tu acredita que o mundo da agrimensura daqui para frente, ele cada vez mais tende a ser um mundo com apenas um receptor em campo? Sim, isso já é o atual fora do Brasil, né? Então Europa, Estados Unidos já trabalham dessa maneira, né? Integrando o RTK, o PVP RTK junto com o N-Trip. Então eles já trabalham nesse formato e a tendência é que no Brasil aconteça a mesma coisa, né? Então daqui 3, 4 anos, acredito que não iremos falar mais de base rover, né? O tradicional. Eu até vou emendar o assunto, porque eu acho que essa conversa de correção RTK é algo que a gente precisa de bastante tempo de conversa. Sim. E acho que muitas coisas acabam se misturando. Os próprios profissionais que eu acabo conversando, profissionais de agrimensura e topografia, a grande maioria deles tem dúvidas sobre esses métodos e essas técnicas de correção. E você comentou agora, Jadson, sobre PPP-RTK. Sim. E eu sei que esse é um outro assunto que, junto com o N-Trip, também traz dúvidas. Sim. Então, aqui nós falamos de base rover através de correção UHF, ou seja, correção convencional, 2 equipamentos. Uhum. A gente falou também de N-Trip, áreas urbanas, sim. E aí a gente está trabalhando só com um receptor, assinando GeoPlus, ou então conectando a uma base pública do IBGE, por exemplo. E agora vem o PPP-RTK. Conta pra gente aí. O PPP-RTK, ele nada mais é que uma técnica de correção com somente um equipamento em campo, né? Agora eu não tenho mais uma base, uma estação de referência, como a gente tinha no N-Trip. A gente passa a ter correção das órbitas, erro do relógio, correção atmosférica, né? Então todos esses erros envolvidos no posicionamento de NSS, a gente vai ter essas correções via satélite. Então a gente tem alguns satélites já estacionados pelo mundo, né? E esses satélites estão recebendo essas correções de estações em campo e elas enviam essas correções em tempo real. E a gente acaba recebendo essas correções via satélite, né? Então, é dessa maneira que trabalha o PPP-RTK. Só que dentro dele a gente tem algumas subdivisões. Então, a gente inicia com o RT-PPP, que seria o Real Time PPP, né? Então, o posicionamento do PPP em tempo real, onde ele corrige somente efeméride e erro do relógio. Depois a gente evolui para o PVP-RTK, que aí sim a gente vai ter uma correção melhorada, né? Onde a gente vai corrigir agora também os erros atmosféricos. Então, tem essas duas características aí de trabalho, né? Mas assim, para mim não ficou claro. Eu fiquei com dúvidas com relação ao RT-PPP e o PPP-RTK. Ambos trabalham no formato RTK? Sim, os dois a gente vai ter correção em tempo real, porém um com mais qualidade, que seria o PPP-RTK, e o outro com um pouco menos de qualidade, né? A gente consegue trabalhar, porém com menos tempo, um tempo maior para convergência e uma precisão inferior. Então, no RT-PPP a gente vai trabalhar, hoje as marcas estão entregando isso em torno de 5 minutos para convergência,
Ou seja, aquele tempo em que eu ligo o equipamento e espero ele dar a solução fixa. Exatamente. Perfeito. E aí já no PPP RTK a gente já tem soluções com menos de 30 segundos. Então, porém, na prática a gente depende ali de mais estações em campo para conseguir modelar melhor essa atmosfera. Então, no RT-PPP, geralmente está ali em torno de 6 a 10 estações em campo, isso pensando no Brasil, né? São muito poucas estações. Já no PPP-RTK, a gente vai precisar de um adensamento em torno de 100 a 200 quilômetros entre as estações. Perfeito. Então, aí quando a gente fala de PPP-RTK ou RT-PPP, dentro da Guandaline, para a gente exemplificar, me traga 2 opções de trabalho com receptores que a Guandaline fornece para a gente não misturar as coisas e tipos de levantamentos que seriam interessantes para cada uma das técnicas. Já pode falar do Point Perfect? Pode falar também. Tá. Então, a gente tem hoje, dentro dessas correções, a SmartNet PPP, que seria voltado para os equipamentos Leica, tem o CPRO, voltado para os equipamentos Geomax, e tem o Point Perfect, que é voltado para os equipamentos MLead. Então, a gente teria essas correções de PPP RTK e o RT-PPP também, né? Então, ali seriam algumas dessas correções. É interessante falar disso também, porque dentro do SmartNet, a gente tem uma integração entre os serviços. Então, a SmartNet, ela tem o SmartNet VRS e o SmartNet N-Trip, e também possui o SmartNet PPP. E a gente consegue combinar essas 2 soluções. Então, a gente consegue, o equipamento está trabalhando em N-Trip, perdeu o sinal de internet, ele alterna automaticamente para a correção PPP. E isso acontece em função da gestão dessas correções através da GeoPlus? Sim. Então, eles estão dentro desse braço do GeoPlus, né? Então, a gente tem ali dentro o SmartNet, que é a correção voltada para os equipamentos da Hexagon, né? Então, a gente consegue estar fornecendo esses 2 tipos de solução integradas, né? Então, sem que o usuário precise alternar a fonte de correção, ele sai automaticamente do N-Trip e vai para o PPP. Então, ele vai sempre escolher quem tiver com a melhor precisão e fica alternando. Perdeu a correção, o sinal de internet, né? Ele vai automaticamente pular para o PPP. Automaticamente. Exatamente. Então, isso traz uma praticidade muito grande dos levantamentos, né? Interessante. Então, o profissional não precisa nem se preocupar com qual dos 2 está entregando a melhor precisão. Sim. Que a própria GeoPlus já trabalha na gestão disso dentro do equipamento. Sim. Interessante. Então, a GeoPlus ela foi desenvolvida pela própria Guandaline de posicionamento mesmo? Sim. Então, o GeoPlus foi uma ideia criada pela Guandaline, onde a gente vai concentrar todas as formas de correção RTK. Então, a gente trabalha tanto com o N-Trip, com o VRS, né, que seria uma extensão do N-Trip. Essa era a pergunta que eu ia te fazer e eu não queria te interromper. Fala pra gente sobre o VRS aí no meio da nossa conversa. Então, o VRS, ele é um trabalho em rede, né? Então, a gente vai trabalhar agora não mais com o N-Trip diretamente, que seria a correção de uma estação direta, né? Mas sim com uma rede como um todo. Então, uma rede de estações de referência, né, que seriam a base do nosso N-Trip, a gente vai pegar todos esses dados dessa rede, fazer um processamento dela e criar estações virtuais dentro dessa rede. E como é que funciona? Eu já conversei com muitos profissionais, Jadson, e te confesso que já ouvi de muitos um receio sobre, ok, mas cria uma base virtual próxima a mim e como é que funciona isso? Como é que eu tenho certeza que está funcionando? Sim, então, justamente para tirar esse medo, como que você testa isso? A maneira mais simples é pegar pontos com coordenada conhecida, então principalmente pontos da rede SAT GPS, né, onde a gente tem os pontos do IBGE que foram processados por ele e tem a sua coordenada. Use a estação VRS e loque esse ponto. A gente vai ver que a gente vai chegar na mesma posição. Então, isso é a forma de testar e tirar esse medo, né? Mas a estação virtual, nada mais ela traz uma confiabilidade muito maior do que o N-Trip. Justamente porque a gente vai estar trabalhando não com uma estação apenas, mas agora com N estações, né? Então, no mínimo 3. Então, a gente vai fazer essa triangulação, né? A gente vai usar toda a rede e a gente vai criar esses pontos virtuais ao seu lado. Isso vai diminuir erro linear, porque a gente não vai ter um erro de distância de base,
Que é a famosa linha base. Linha base. Então, a gente não vai ter mais esse erro dessa distância de base, além de ter uma atmosfera igual ao do rover, porque a gente está modelando toda essa atmosfera, a gente também vai ter os erros todos corrigidos naquela posição. Então, traz uma vantagem muito grande esse tipo de uso. E hoje a gente já fornece esse tipo de solução também, né? Legal. E voltando agora para todas as correções ao mesmo tempo, porque, Jadson, acho que aqui a grande ideia é a gente poder trazer para os profissionais o entendimento para que eles tenham a opção de escolha frente a tantas tecnologias hoje disponíveis no Brasil, né? A gente vê que a maioria dos profissionais, quando fala em RTK, ainda fala em RTK UHF. Alguns já estão utilizando o N-Trip, mas pouquíssimos dominam VRS, pouquíssimos conhecem RTPPP e pouquíssimos dominam PPP-RTK. Sim. Se a gente tivesse que, e aí eu vou te pedir uma gentileza, se possível, de traçar alguns exemplos sobre. Eu trouxe no início um comparativo. Rádio HF, talvez ele seja interessante para áreas rurais. Sim. E N-Trip para áreas urbanas. No quesito melhorar o tempo, redução de tempo de coleta, redução de tempo em processamento de dados no escritório, enfim. Se a gente tivesse que falar de pontos de utilização dessas tecnologias para cada finalidade, o que tu falaria de cada uma delas? Um pouquinho antes disso, eu queria trazer também que hoje é possível utilizar o N-Trip mesmo em locais sem internet. Então a Gonalina também trouxe essa solução, onde a gente trouxe um rádio repetidor que ele vai se conectar à nossa rede N-Trip ou VRS e ele vai soltar essa correção agora via UHF. E como é que funciona isso? Então você vai comprar um rádio, né, um equipamento ali que vai se conectar à internet. É um rádio convencional? Convencional. O HF? Sim, mas é um rádio específico porque ele não vai receber correções do receptor, como é o tradicional. Uhum. E sim, ele vai se conectar à nossa rede N-Trip para poder fazer esse envio de correção. Então, compra o equipamento rádio, né, mais um Starlink para poder trabalhar em qualquer local. E agora a gente passa a enviar essas correções via rádio. Então, dessa forma a gente consegue trabalhar em qualquer local hoje utilizando a N-Trip. Então, na verdade, primeiro lá, com relação ao ponto do rádio, eu não posso comprar qualquer rádio que está no mercado, é um modelo específico. Sim. Tá? Esse modelo em específico, ele recebe, através do Starlink, o dado de correção da base N-Trip, o VRS, sim, e ele retransmite a correção do seu rover em campo. Exatamente. Interessante isso. Continua com a solução de internet a campo, sim, só que ele retransmite daí não via N-Trip para o rover. Sim, agora passa a ser via rádio, porém a sua estação de referência continua sendo o N-Trip, continua tendo todos os benefícios da utilização do N-Trip. Era essa a pergunta que eu ia te fazer, porque de qualquer forma eu estou levando uma base a campo, só que ela já está corrigida. Ela já está corrigida. E você não tem essa preocupação de ficar um tempo mínimo com ela a campo. Então você pode ligar ela, ficar 5 minutos, desligar e mudar ela de posição, justamente porque ela não é uma estação de referência. Ela é só uma repetidora, né? Ela vai receber a informação e repetir ela para frente. O legal é que o Starlink agora tem suportes para deixar no carro também instalado, é bem interessante essa solução. E aí você pode deixar esse rádio junto no carro, inclusive, né? Sem precisar montar um monte de coisa, né? Com tripé e bateria externa e tudo mais, você acopla tudo ali no carro e já consegue trabalhar. Quando a gente fala desse rádio, a gente fala de uma autonomia de alcance dele para o seu receptor rover, em torno de quanto? Hoje a gente está com um rádio de 2 watts, então ali em condições ideais, em torno de 2 km, né? Mas já vai conseguir trabalhar bem. E como a gente tem a vantagem de poder deslocar ele a qualquer momento, se 2 km não for suficiente, altera-se a posição do carro, né? Junto ali com o Starlink e o rádio, e a gente começa a abranger outras áreas ali, em qualquer situação. E o interessante é ressaltar que quando a gente fala de 2 km, a gente está falando sempre de linha base. Sim. Ou seja, de onde está aquele rádio transmitindo a correção, a gente tem um raio de 2 km em linha reta que a gente pode fazer o nosso levantamento. Conhecendo a grande maioria das áreas do Brasil, a gente sabe que essa é uma distância que é bem interessante, dá para fazer muitos levantamentos com 2 km de linha base, né? A gente tem alguns casos que vão a 3, 4, mas
Predominantemente as áreas são menores que isso. Sim. Exatamente. A maioria das áreas são menores. E em áreas grandes você geralmente vai ter acessos, né? Até mesmo via carro, em outros pontos, né? Então você consegue estar deslocando esse carro para pontos mais próximos e conseguir trabalhar ali no raio de 2 km ainda. Perfeito, perfeito, sem perder a correção em momento algum. Sim. E com tecnologia de ponta, porque hoje está levando a internet para o campo também, onde não tem. Interessante demais. Então, é muito legal ver o desempenho e a força de vontade do time da Guandalini em desenvolver soluções fora do comum, fora da caixa, né? Porque quando a gente está analisando o mercado, a gente acaba se deparando com empresas, com fornecedores de tecnologia que apenas trazem de fora essa tecnologia e replicam ela para o Brasil. E eu noto que a Guandalini Posicionamento acaba tendo um trabalho de desenvolvimento de tecnologias aqui dentro do Brasil mesmo. A gente está falando da GeoPlus, um serviço criado aqui, e um serviço que vai gerir algumas técnicas de correção, e mais do que isso, facilita a sua vida no campo, porque, como o Jadson falou, ele consegue, através do GeoPlus, alternar entre os tipos de correção, através da tecnologia desenvolvida pela Guandalini, escolher o que está te entregando a melhor precisão, e com isso, automaticamente, sem você fazer nada, ter a melhor solução em campo. Então, Jadson, sei que tu faz parte da equipe de desenvolvimento da Guandalini, eu queria até te parabenizar pelo trabalho, que realmente para mim é muito importante ver nós brasileiros também atuando na tecnologia, desenvolvendo e não apenas trazendo o que tem lá fora para cá, o que muitas vezes acaba vindo defasado, né? Sim. Jadson, para a gente encerrar nossa conversa aqui, se tu puder falar para a nossa audiência sobre quais são as frentes de atuação da Guandalini, o que os profissionais podem encontrar na Guandalini, por gentileza. Hoje a gente costuma dizer que a Guandalini vai de A a Z no quesito agrimensura, topografia, engenharia civil, né? Então, a gente hoje conta com toda a linha de estações totais, também estações totais robóticas, voltadas também para a linha de construção civil. A gente também tem toda a linha de receptores GNSS, né? Com toda a tecnologia mais atual no mercado. E também toda a parte de scanners, né? Então, desde scanners baratos, simples, a scanners completos, né? Então, todas as linhas de atuação a gente consegue abranger. Fora isso, a gente tem o GeoMais, né, o GeoPlus, trazendo todas as fontes de correção para a linha GNSS, né? Então, a gente contempla toda essa atuação. E o legal que eu estava lendo aqui agora, enquanto tu falava, Jadson, a Guandalini é conhecida como o maior portfólio de soluções em posicionamento preciso do Brasil. Exatamente. E olha só, gente, eu tava dando uma lida aqui nas marcas que a Guandalini distribui. A Guandalini ela é a distribuidora oficial da Leica, e aí a Leica engloba tecnologias de estação total, de receptores de GNSS, de laser scanner, tem também os softwares da Leica específicos para os seus equipamentos. Por ser parte do Grupo Hexagon, distribui também oficialmente aqui, com exclusividade, a marca Geomax, que tem também parte de estações totais convencionais, estações robóticas, tem receptores GNSS, tem o software Exped que integra entre os receptores e as estações totais, tem a marca Emilide, que hoje é um receptor fantástico, aí, pelo que eu já acompanhei, repleto de tecnologia, com uma simplicidade absurda. Exatamente. Né? Tem também a Matterport, que é uma marca que veio para revolucionar a parte de escaneamento. Acredito que, acompanhando o mercado, a Matterport veio para tornar mais comum a experiência com escaneamento e vem com uma plataforma impressionante. E agora tem também a marca Autel, que acabou de chegar aí no grupo da Guandalini, com drones de altíssima performance, drones realmente muito robustos. Eu estive agora na Mundo Geo 2024, pude acompanhar de perto. E, além disso, desenvolvimento em softwares. Sim. É realmente bastante coisa. E nesse quesito também é importante falar que para a linha de drones, com a RTK, a gente também fornece correções através do GeoPlus, né? Todos os drones hoje podem voar sem base, né? Trabalhando também com a linha do GeoPlus, eles vão ter o mesmo tipo de solução que os receptores convencionais, né? Então o profissional ele não precisa comprar o drone e comprar uma base GNSS. Exatamente. Hoje qualquer drone RTK consegue trabalhar também diretamente no GeoPlus. Essa informação é bônus, não estava na nossa conversa. Sim.
Legal, cara, legal. E como é que funciona essa comunicação? É via N-Trip também? Sim, via N-Trip ou VRS também, né? Então, essa comunicação via IP, né? Uhum. Então, a gente consegue trabalhar, fornecer esses dados. Basta que o drone tenha internet em campo, que hoje também está resolvido com a Starlink, né? Consegue trabalhar Starlink mais o drone e trabalhar em qualquer local via N-Trip. E é possível rotear a internet do teu smartphone para o controle do drone, para fazer alguma coisa assim também? Exatamente. Caso não queira depender do Starlink? Sim. Trouxe a opção do Starlink justamente para áreas sem internet nenhuma, né? Entendi. Então, mas pode utilizar o celular também sem nenhum problema. Legal, Jadson. Obrigado pela tua presença aqui. Para você que acompanhou a gente até o final, eu queria agradecer muito pela sua parceria. Eu espero que você tenha gostado. O propósito do Pode Medir é poder trazer mais informações que te apoiem no crescimento do seu negócio, para que você possa reduzir seu investimento com algumas tecnologias que hoje no Brasil não são muito difundidas e divulgadas. E eu espero que esse seja o primeiro de muitos episódios que a gente possa estar aqui junto, trocando ideia e crescendo em parceria. Tá bem? Jadson, obrigado. Obrigado, Frank. Até a próxima.